Da Danúbia, a gente chama a Jussara Soares, hoje em participação especial no Bastidores CNN. Jussara, bem-vinda, para trazer para a gente, infelizmente, notícia muito triste e absurda. A Jussara, ela acompanhou desde o primeiro momento toda a tratativa para a retirada do primeiro grupo de brasileiros de Gaza e teve muito em contato com um personagem, o Hassan Rabi, brasileiro, que ficou conhecido por relatar o conflito na faixa de Gaza, sempre nos abastecia com vídeos, com as informações de momento lá da guerra. O que ele disse para a Jussara? Que tem recebido ameaças pelas redes sociais e que, por conta disso, está com medo de sair na rua. Jussara, o que mais ele falou para você? Que ameaças são essas? Ele conseguiu identificar quem são essas pessoas? Registrou o boletim de ocorrência? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Renata. De fato, eu tive acesso a parte dessas mensagens, são mais de 200 mensagens compiladas. E aí são vários ataques, Renata e Tainá. Essas mensagens chamam o Hassan de terrorista, fazem ameaças, tem intimidação, olha, se eu te encontrar por aí, vem até aqui em Florianópolis, onde eu moro. Tem uma série de situações, tem ameaças com xenofobia, são vários crimes cometidos ali nessas mensagens que têm sido enviadas a ele. O que a gente observa também que tem muito um conteúdo político nacional brasileiro. As pessoas têm criticado e ameaçado o Hassan porque ele, ao chegar ao Brasil, ele foi repatriado junto com os outros 31 brasileiros na segunda-feira e foi recebido pelo presidente Lula. Com essa repatriação, o Hassan fez uma série de posts, publicações, agradecendo o governo do Brasil e ao presidente Lula. Não apenas o Hassan, outros repatriados também tiveram a mesma atitude de agradecimento, reconhecendo o esforço que foi feito pela diplomacia brasileira para que eles voltassem ao Brasil. Nesse período também, isso é importante a gente destacar, a gente contou isso aqui ao longo dos mais de 30 dias e boa parte do que a gente pôde contar foi com a ajuda dos vídeos do Hassan Rabi, que mandava pra gente, ia contando passo a passo ali da rotina ali em meio à guerra e à escalada da crise humanitária. Então, durante esse período, a diplomacia brasileira garantiu que essas pessoas tivessem acesso à comida, à água, seja por depósitos financeiros, às vezes quando não era possível, porque já havia uma escassez de alimentos ali na região, eles davam um jeito de entregar ali as alimentações na casa, ou nos abrigos onde eles estavam. Então, tudo isso gerou essa onda de agradecimento por parte desses brasileiros e familiares que foram repatriados. O Hassan Rabi tem recebido essas ameaças justamente por ter sido um dos personagens mais conhecidos, porque ele que relatava, o rosto dele estava todos os dias em todos os lugares, porque ele estava contando o que estava acontecendo ali em Gaza. A gente teve acesso a várias dessas mensagens e meninas, tem um outro detalhe, eu conversei com ele não quer mais dar entrevista, ele está muito assustado e ele deu uma declaração que é muito forte. Eu fugi de uma guerra, eu fugi da morte, eu cheguei aqui, encontrei uma outra guerra com ameaça e pressão. Na terça-feira, lá na base aérea, aqui na base aérea de Brasília, eu encontrei com o Hassan pessoalmente, fiz uma entrevista com ele e o momento que ele se emocionou foi justamente quando ele falou das filhas, uma de 5 e uma de 3 anos. Essas meninas, enquanto estavam na guerra, pediam para ele porque elas queriam passear e elas não podiam. E foi nesse momento que o Hassan se emocionou, ele chorou na nossa conversa e agora ele está falando que ele não conseguiu ainda sair da casa, do lugar onde ele está, por medo de ser reconhecido na rua e dessas ameaças. Importante a gente destacar que ele já está sendo assistido por uma advogada. Foi feita uma petição ao Ministério dos Direitos Humanos para que ele seja incluído num programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Por quê? Segundo a advogada que eu conversei, ela me disse que o Hassan, quando ele se colocou nessa situação de gravar os vídeos, se tornar um porta-voz desse grupo que estava lá em Gaza, ele se tornou um defensor dos direitos humanos também. Então, é com base nisso, até porque ele fez esses vídeos, teve essa super exposição, é que ela fez esse pedido. Todas essas
pessoas já estão sendo identificadas, vão ser feitos um boletim de ocorrência contra elas, identificados quais os crimes que foram cometidos nessas ameaças e também a advogada que eu estava conversando agora, ela disse que já prepara ainda hoje vai acionar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública também. Sara, importantíssimo esses passos que a gente está vendo, porque, veja, o governo brasileiro anunciou que faria uma força-tarefa ministerial, diversas medidas para acolher essas pessoas, para acolher aqueles que não falam português direito, inseri-los na sociedade. Está certo que não se poderia antever esse tipo de situação. É de partir o coração que alguém que conseguiu deixar a guerra esteja vivendo agora sobre isso. Gente, internet não é terra de ninguém. A ameaça é crime. E quem acha que sai ali porque está atrás de um teclado ameaçando a vida de alguém e, portanto, está protegido, tem um encontro marcado, sim, com as autoridades. Mas retomo esse passo, Jussara, porque é importante que o governo também, nessa rede de apoio que se propôs a estender para essas pessoas, veja a situação de Hassan e de, eventualmente, outros que também sejam ameaçados, né? Exatamente, Renata. Tem outras situações ali, existe uma superexposição e é muito ruim nesse debate, nessa história toda que a gente vem acompanhado, uma repatriação, se tornar uma questão de um conflito que é gravíssimo, que a gente tem acompanhado aí há mais de um mês entre Israel e Hamas, ser diminuído. Muitos dos conteúdos têm a ver com política interna, que é uma outra situação. E o nível de ameaças dessas pessoas que chegaram no Brasil felizes para reconstruir as suas vidas e encontram a situação desse jeito. A gente está ainda acompanhando, eu estou acompanhando esse grupo, né? Como disse, tem uma parte nesse abrigo que foi destinado a eles no interior de São Paulo. Contei aqui no site da CNN ontem que as 9 foram para um outro lugar. Então, tudo isso a gente vai acompanhando de perto e cobrando das autoridades também o que pode ser feito, porque houve sim, até uma superexposição deles, tanto porque ele precisava, no caso, a gente contei aqui isso várias vezes aqui na CNN, que muitas vezes, no caso do Hassan e a Shahed Albana, que é outra pessoa que ficou muito conhecida, eles faziam esse vídeo para relatar, mas também era como um pedido de socorro, também era como um pedido de manter a conexão enquanto eles, com o mundo fora de Gaza, enquanto eles estavam impedidos de sair dali. Então isso é muito triste, né? De fato, como você diz, internet não é terra de ninguém, não é para ser terra, né? E nessa situação a gente precisa cobrar as autoridades e uma resposta a tudo isso que a gente tem observado. E tem uma outra coisa que é importante destacar, que é em relação a como as acusações que eles vêm sofrendo, não apenas o Hassan, mas todos os outros repatriados. Os diplomatas, a diplomacia brasileira diz que todas as pessoas que entraram no Brasil foram checadas, não apenas pelo governo brasileiro, mas também por Israel e Egito. Todas elas foram verificadas. Exato, é muito importante você pontuar isso, mas é muito triste também que a gente saiba que esses ataques partem de gente que promove desinformação, né? Quem sai para fazer esse tipo de ataque contra uma pessoa numa situação tão vulnerável e sensível, que vem de uma situação de extrema necessidade, como o Hassan e esse grupo, não dá para esperar muita coisa, né? Nem checagem de informação, muito menos, Jussara. A gente fica esperando o desdobramento da informação que a Jussara traz. Claro, o que as autoridades brasileiras, o Ministério da Justiça principalmente, pretende fazer para proteger a vida dessas pessoas. Agradeço sua participação, Jussara, no Bastidores. Volte sempre, portas abertas.